Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para o nosso vídeo da semana. Estimo encontrá-los todos bem e hoje nós temos um convidado especial. O nosso convidado se chama Sidney Farias. Gente, é muito incrível, ele tem um currículo fascinante e eu quero só falar algumas informações aqui para vocês, mas depois ele vai complementando. Nós estamos aqui num momento bate-papo muito legal. E quero dizer para vocês que vocês terão mais vezes a oportunidade de conhecer o Sidney aqui no Espaço Vanessa Rudnick também. Ele é psicólogo, ele é psicopedagogo e ele é professor. Então, neste momento, ele tem vivido muito essa realidade de sala de aula, o que é importantíssimo para nós, para nossa reflexão, né, Sidney? Até pelo momento que nós estamos passando. E hoje a gente trouxe ele aqui para fazer o nosso bate-papo. Então, Sidney, quero lhe dar as boas-vindas, que você seja muito bem-vindo ao nosso espaço, aos nossos vídeos. Agradecemos a todas as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando, gente, que esse vídeo fica lá no nosso canal do YouTube, então apertem lá o sininho, na nossa fanpage lá no Facebook e lá no nosso Instagram. Então, Sidney, nesse contexto pós-pandêmico que nós estamos vivendo e tendo você como psicólogo em sala de aula, atuando como professor, eu acho isso uma riqueza muito grande, tendo você aqui hoje no nosso espaço. Queria que você falasse um pouquinho para nós do que está acontecendo em sala de aula, como que está essa realidade, como que você tá vendo tudo isso? Muito obrigado, Vanessa, pela pergunta. Somos movidos por perguntas e não por respostas, mas tem várias questões aí nessa tua pergunta. Uma delas é uma insuficiência de mediação. As crianças elas ficaram muitas privadas da sua cultura, ou seja, o que é a cultura? É você se apropriar de uma aprendizagem, da sua linguagem, da sua realidade também. Então elas não tiveram estímulos selecionados na pandemia, elas tiveram um empobrecimento na questão de conteúdo. Nós temos uma dificuldade muito grande em sala de aula em dar sequência nos conteúdos por conta do ensino híbrido e também a questão delas virem muito privadas na questão da sua linguagem. Elas tiveram pouca interação, pouca oportunidade de exercitar questões orais dela. A prática oral é uma prática que nós venhamos perdendo muito por conta que nós temos o celular que armazena tudo ou os próprios registros no caderno que até então nós tínhamos. Eu tive casos de alunos que esqueceram a escrita. Então nós temos também a questão de uma introspecção muito grande, aqueles alunos que parece que até esqueceram de como que se fala, como se socializar, como fazer uma leitura com rota lexical, enfim, uma sequência. É uma questão da quebra de rotina muito grande, porque a gente está numa instabilidade muito grande, então as coisas elas não têm sequência, os alunos se sentem perdidos, nós perdemos muitos rituais, começo, meio, fim, rotinas, nós perdemos muito a rotina. Então o texto também tem uma rotina, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E isso também afeta, né? Eu gosto muito da psicologia ambiental, então a psicologia ambiental nos diz assim, que o ambiente tem uma influência em nós, mas nós também temos uma influência no ambiente, né? Então a gente é uma ressonância disso. Com certeza, com certeza. E é uma realidade, né, Sidney, é preocupante, mas ao mesmo tempo não adianta entrarmos no momento de desespero, porque eu acho que isso só piora as coisas, né? Pelo menos no meu ponto de vista, nós precisamos estar bem para dar conta do que temos, da forma como vamos fazer, não sabemos ainda, porque é tudo muito incerto, não sabemos quando essa realidade toda vai estabilizar, se vai, né? Como que será isso? E falando dessa parte de estímulo, que eu gosto bastante, que eu foco muito, inclusive em vídeos anteriores, nós já falamos sobre isso, Sidney. Você, assim, ó, o que você poderia nos dizer ou de repente nos repassar? Assim, como que nós poderíamos fazer para trabalhar esse estímulo? A gente não vai recuperar o tempo perdido, certo? A gente não tem como voltar e recuperar. Mas alguma estratégia, ou de repente até pequenos projetos que o professor de sala de aula, ou nós, né, profissionais de clínica, você também profissional de clínica, podemos atuar para minimizar esse impacto na realidade dessa criança. Você sugere alguma coisa para nós ou algum projeto nesse sentido? São vários que nós temos, um deles é a questão de continuar investindo na ferramenta humana, que somos nós mesmos, os pais,
o professor, a própria escola e junto com a criança também. Então, eu digo assim que a nossa vida ela é um eterno recomeço, nós precisamos nos reinventar. Se nós, o próprio filósofo Agostinho diz assim que existe só um presente. Existe um presente das coisas passadas e um presente das coisas futuras. Então nós precisamos nos reinventar e tomarmos consciência que nós não podemos muito, nós não podemos tudo, mas podemos muito. Ou seja, trabalhar a realidade, assumir a realidade, não negar a realidade. Então muitas vezes nós temos que aprender a não trabalhar tanto com a sequência. Eu vou precisar fazer muitas retomadas, diminuir a questão de conteudismo. O conteúdo ele é importante, mas ele não pode ser absolutizado. Eu acho que a pandemia ela tirou muito essa ideia de eu dar conta dos conteúdos. Eu preciso priorizar alguns conteúdos, fazer várias adaptações. Nós precisamos nos tornar também mais mediadores. O que é mediadores? É qualificar as nossas interações. Em casa, a pandemia nos mostrou muito da importância da parceria com os pais. Eu, como professor, eu não conhecia os pais dos meus alunos. Na pandemia eu conheci muito. Orientar os pais, orientar eles como que eles podem ser mediadores, a questão de acompanhar as tarefas, acompanhar sem fazer, que tem alguns pais que às vezes fazem a tarefa, outros não fazem, enfim, outros não acompanham, enfim, essa questão da orientação. Nós temos que aprender a trabalhar juntos, somar força. Acho que nós aprendemos isso na pandemia, a trabalhar mais juntos. Nós trabalhávamos muito isolados, muito fragmentado. A família lá, a escola aqui, o aluno. E também com a pandemia nós aprendemos a ser mais inclusivos. Então nós temos outras áreas, outros profissionais, a questão da fono, o próprio psicólogo, a importância de trabalhar com os encaminhamentos também. O professor também procurar psicoterapia, se conhecer mais para ele não se afetar tanto, porque primeiro ele precisa se desenvolver para depois poder desenvolver as pessoas. Então a pandemia ela nos ensinou também que o conteúdo ele é importante, mas tem muito mais outras questões. Nós perdemos muito o valor social na pandemia, então nós precisamos nos reinventar em priorizarmos os encontros, fazer esse resgate do valor social. Claro, nós sabemos que não é tão simples por conta do medo, né? Os transtornos, as ansiedades que estão aí por conta da pandemia, que ela nos deixou um pouco traumatizados, né? Mas a gente propiciar esses encontros na escola também, o conteúdo, mas também mesclar brincadeiras que envolvam menos toque, atividades que eu consiga trabalhar esse coletivo sem nos tocarmos tanto entre as crianças ou entre os próprios profissionais. Fazermos dinâmicas, usar algumas atividades da educação física que eu consiga movimentar o corpo da criança. Nós somos corpo pensante, nós somos emoções corporais, então nós não podemos também nos privar em ficar 4 horas numa cadeira sentado, né? E por fim nós precisamos sermos quase como uma deusa Shiva, que tem várias mãos, ou seja, termos um olhar abrangente. Aquela criança ela tem um ritmo diferente, aquele outro está num ritmo mais rápido, então eu preciso ter esse olhar abrangente, acompanhar aquela criança, acompanhar a outra. Então o meu olhar ele tem que ser muito mais personalizado. Às vezes eu entro em desespero, parece que eu não dou conta, mas sempre damos conta, sempre é possível, né? Olha só, gente, que interessante que o professor Sidney, o psicólogo Sidney está falando pra gente. Eu acho o máximo, porque as falas dele são muito complexas, mas ao mesmo tempo muito simples. Muito legal, Sidney, legal mesmo. E assim, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que a gente já vinha falando até em vídeos anteriores que está lá no nosso canal, é a questão da mediação. Eu vejo que você traz muito essa fala, eu sei por quê, você sabe por quê, e eu aprendi muito com o Sidney nessa questão também. E é uma coisa muito bacana a gente pensar quando você fala que a família se aproximou da escola, né? E que a pandemia no início nos trouxe justamente a ideia contrária, de que agora o distanciamento, ficar longe, nos manter esse cuidado, cada um lá no seu cantinho, e você está nos dizendo o contrário.
Que legal essa experiência, essa realidade que você tá, esse teu olhar é muito importante para nós. Vejam, a família se aproximar da escola mesmo estando distantes e a riqueza que o ambiente traz para tudo isso. E é uma coisa que a gente vinha falando, por quê? Porque é uma forma da gente mediar também isso com a família, né, Sidney? Me corrija se eu estiver errada, por favor, né? A gente mediar esta aprendizagem, esse conhecimento e trazer também, porque a família virou a escola, né? Virou a sala de aula, tornou-se um ambiente muito mais escolar e por vezes isso causou uma dificuldade para a família também. E quando você fala em mediação, me enche muitos olhos, porque a gente sabe, eu sei que você está falando de Feuerstein, né? E você também sabe. E eu queria te perguntar como que nós aqui no ambiente clínico agora, eu falando como clínico e você falando como psicólogo clínico, como que a gente pode trabalhar essa mediação também depois de tudo isso que essas crianças viveram? Sem estímulo, sem essa rotina, sem essa persuasão de conteúdos, essa presença do professor todo dia. Como? Porque a gente tem tido muita procura em relação às dificuldades do aprender, essa dificuldade de aprendizagem, esse esquecimento da escrita, a própria coordenação motora fina. Então são detalhes, a gente poderia ficar aqui falando o dia todo, né? Mas enfim... Como que clinicamente, Sidney, nós enquanto profissionais podemos manter esse olhar, esse cuidado com as dificuldades que você já mencionou na tua fala inicial para o ambiente clínico? Então, quando você fala em clínica, o clínico, assim como a escola, é algo abrangente. A clínica, ela não pode se restringir a 4 paredes. Na clínica, na escola, em casa, nós temos que ser mediadores. Na clínica é uma mediação diferente, mas o que é a mediação? Na pandemia nós perdemos muitos conteúdos, tivemos vários déficits, enfim, muitas coisas foram perdidas, as oportunidades, nós precisamos fazer um resgate. Então eu preciso selecionar estímulos, então eu vou dar um exemplo. Nós vamos trabalhar a água. A criança, dependendo da idade, o adolescente, ele sabe que talvez eu fazendo uma conchinha, a água está ali, a água me molha, enfim, mas eu vou selecionar estímulos. Por exemplo, o ciclo da água. Como que eu vou trabalhar o ciclo da água? Então, aí eu vou usar ferramentas, vou usar imagem, jogos. Em casa, talvez os pais não consigam trabalhar o ciclo da água, mas eles também podem ser mediadores, fazer perguntas. Ah, meu filho, aonde que nós temos água? Para que serve a água? Qual que é a diferença da água no mar, a diferença da água na lagoa, no rio? Quais são os rios aqui da nossa região que tem água? Quais os nomes? Então eu tenho uma intencionalidade, a mediação envolve isso, eu tenho intenções. Selecionar estímulos, ter uma intenção e que o aluno me dê o retorno disso e que ele enxergue sentido da importância de estudar a água. A escola vai ser algo mais científico, mais formal. Na clínica nós vamos usar jogos, nós vamos às vezes aplicar um teste, nós vamos mexer na estrutura mental da criança. Então nós trabalhamos essa parceria, cada um mediador da sua forma, os pais mediadores na sua realidade. Quando eles saem passear, durante o caminho eles podem perguntar, por exemplo, qual é o nome desse rio que nós estamos passando? Que nós estamos trabalhando a água, que você fez a tarefa em casa. Então a mediação ela tem justamente essa finalidade de transcender, de eu levar o conhecimento para o dia a dia, porque a pandemia ela nos tirou isso. Nós temos a informação, nós temos o celular, temos a internet, mas eu preciso selecionar esses estímulos, ter uma intenção, transcender, construir o conhecimento. O que é o ciclo da água? Por que chove? Como que chove? Como que é esse processo? E aí na clínica, na sua realidade, a escola na sua e os pais também da sua forma acompanhando. Então todos nós temos condições de sermos mediadores. Volto à frase, nós não podemos muito, nós não podemos tudo, mas podemos muito. Como diz o filósofo Heidegger, onde há o perigo, cresce o que dele nos salva. Então a pandemia ela também nos desafia, foi um choque de realidade, a entrarmos em contato com situações que até então nós éramos muito omissos, nós não éramos tão mediadores. E agora nós precisamos somar força juntos.
Perfeito. Gente, que aula, hein, que estamos tendo aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Muito legal. Nós vamos trazer o Sidney em outros momentos também aqui para conversar conosco, gente, porque assim, ó, o nosso conhecimento, nós nos conhecemos, eu e o Sidney, por meio de uma professora, né, que mediou. Ele veio conversar aqui com a gente, aqui no Espaço Vanessa Rudnick, e nós temos alguns projetos, nós temos algumas consultorias juntos, nós fazemos algumas conversas, inclusive finais de semana, para que a gente possa crescer juntos. Eu sempre falo para vocês que pessoas ajudam pessoas, e nós precisamos estar nesse desenvolvimento humano em construção, primeiro conosco, né? Conosco os mesmos, depois com o outro, depois com a sociedade. E é esse social que nos preocupa futuramente, né? Então vamos cuidar hoje, fazer a nossa plantinha crescer para amanhã depois nós podemos colher e colher com sucesso. Gente, quero muito agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer ao Sidney. Não esqueçam que nós estamos aqui para ajudar vocês sempre, nos contatem, né? E o que nós pudermos fazer para que o nosso desenvolvimento interfira e traga conhecimento, aprendizagem, bem-estar e sentido para a criança, para o adulto, para o adolescente, para a família e até para as pessoas idosas. O Sidney tem uma gama de conhecimento aí, que ele atende clinicamente pessoas idosas também, que são os nossos professores da vida, né? Nós estaremos à disposição para auxiliá-los. Sidney, muito obrigada, é um prazer ter você aqui e sinta-se sempre muito à vontade com os nossos seguidores aqui para fazer parte do nosso grupo, tá bom? Obrigado, Vanessa, obrigado Espaço Rudnick pela oportunidade de somarmos força, porque o ser humano ele é digno da nossa dedicação. Muito obrigado.